Muito bem, então vamos resolver alguns exercícios sobre teoria geral dos conjuntos. O primeiro exercício diz o seguinte: se A e B são dois conjuntos tais que A está contido em B e A não é vazio, é diferente do vazio, então, aí tem algumas proposições aqui para a gente marcar a única verdadeira. Vamos analisar item por item? Então vamos lá. Primeiro aqui, sempre existe um x pertence a A, tal que x não pertence a B. Olha, então vamos usar o diagrama, né? Já que a gente tem uma situação bem específica aqui, a gente já sabe que A está contido em B. Então a gente tem essa situação aqui obrigatoriamente, tá? A está contido em B. Então sempre existe um x aqui pertencente a A, né? Sempre existe um x pertencente a A, tal que x não pertence a B. Isso aqui não pode ser, porque se A está contido em B, né? Se A está contido em B, então vale o seguinte, né? Qualquer que seja o x pertencente a A implica que x pertence a B, tá? Na verdade, isso daqui ele é uma bicondicional, né? Então, A está contido em B, se A está contido em B, equivale a dizer que qualquer que seja o x pertencente a A, o x pertence a B, tá certo? Então, não é possível que isso aconteça, de um x pertencente a A pertencer a A e não pertencer a B. Portanto, isso aqui é falso. B. Sempre existe um x pertencente a B, tal que x não pertence a A. E eu volto aqui para o nosso diagrama, né? Continuo aqui com A contido em B. Então, sempre existe um x pertencente a B, tal que x não pertence a A. Então, vamos ver as situações, né? Se eu tiver um x aqui nessa região, de fato, esse x aqui, ele pertence a B, mas não pertence a A. Porém, esses pontos aqui de dentro de A também são pontos de B, certo? Os pontos de B são todos os pontos que são internos a essa figura aqui de B, tá? Que estão dentro dessa linha aqui de B. Então, esses pontos aqui também pertencem a B. Então, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto x aqui, ó, esse ponto aqui, ele pertence a B, mas também pertence a A, tá? Ele pertence a A e pertence a B. Então é falso, né? Ele está dizendo aqui que sempre existe um x pertencente a B, tal que esse x não pertence a A. Descartar. Muito bem, então vamos resolver alguns exercícios sobre teoria geral dos conjuntos. Aqui é a primeira questão. Se A e B são dois conjuntos tais que A está contido em B e A é um conjunto não vazio, então aqui tem 5 proposições aqui, né? A gente vai marcar a única alternativa verdadeira. Então vamos aqui para a primeira. A primeira diz o que? Sempre existe um x pertencente a A, tal que x pertence a B. Então vou fazer um desenhozinho, um diagrama de Venn-Euler com A contido em B, certo? Então eu disse que sempre existe, tá? Então esse sempre daqui, ó, significa o seguinte, né? Se sempre existe, não é que exista pelo menos um, é que qualquer que seja, né, um x pertencente a A, isso daqui vai acontecer, certo? Então a gente vai ter que analisar aqui, ó, os x pertencentes a A. Então sempre existe um x pertencente a A, tal que
o x não pertence a B. Então, nesse caso daqui é falso. Por quê? Porque se A está contido em B, qualquer que seja o x pertencente a A, ele vai sempre pertencer ao conjunto B. Então, isso aqui é falso. Tá? Então, se eu tenho A está contido em B, isso equivale a dizer o seguinte, ó, qualquer que seja o x pertencente a A, implica que x também pertence a B. Então, isso aqui vai ser falso. Segundo aqui, sempre existe um x pertencente a B, tal que x não pertence a A. Então, eu volto de novo aqui, ó, A e B. Então, sempre existe um x pertencente a B. Então, qualquer que seja o x aqui, né? Qualquer que seja o x pertencente a B, para todo x pertencente a B, isso aqui acontece. Então, cadê? Vou pegar aqui. Então, se eu pegar um x aqui, ele aqui pode dar a entender que isso aqui é verdadeiro, né? Porque esse x aqui ele pertence a B, né? E não pertence a A. O x que está nessa região de fora aqui, x de B que está na região. Mas aqui dentro, esses valores daqui também pertencem a B e pertencem a A. Então isso aqui é falso, tá certo? Porque aqui existe pelo menos um x que pertence a B e que pertence a A. Então derruba essa afirmação aí, tá certo? Então se eu pegar qualquer x aqui de dentro, vai ser o meu contra-exemplo, né? Esses valores de x aqui dentro do conjunto A. Tá uma merda isso aqui. Muito bem, então vamos para a letra B aqui. Sempre existe um x pertencente a... Muito bem, vamos para a letra B. Sempre existe um x pertencente a B, tal que x não pertence a A. Vamos fazer nosso diagrama. Aqui A tem que estar contido em B. Então, para você... você tem uma afirmativa. Você vai ver se tem algum furo aqui nessa questão. Você pode derrubar essa afirmação com um único contra-exemplo, né? Então, se você pega um valor de x aqui do lado de fora, né? Aqui do lado de fora, esse x, ele pertence a B e não pertence a A. Aparentemente, né, para esse caso aqui funcionou, tá? Mas vamos ver mais. Se eu pegar um x aqui, esse x também pertence a B. Esse aqui esse x pertence a B, mas ele pertence a A também. Então esse x aqui pertence a B e pertence a A. Então o que derruba essa afirmativa? Ele diz que sempre existe um x pertencente a B, tal que x não pertence a A. Não, aqui tem um x em particular que pertence a B e pertence a A. Então isso aqui está falso. Se x pertence a B, então x pertence a A. Tá? Se x pertence a B, então x pertence a A. A gente viu que na inclusão, se A está contido em B, se x pertence a A, então x pertence a B. Agora o contrário é verdade. Se x pertence a B, então vou pegar um x pertencente a B. Aqui. Esse x pertence a B, mas não pertence a A. Então, já posso dizer que é falso. Se eu pegar um x aqui dentro, o x pertence a B e pertence a A também, tá? Mas não é suficiente para que essa afirmativa seja verdadeira para qualquer valor de x. Então, isso aqui não vale para qualquer valor de x, porque existe um x aqui em particular que pertence a B, mas não pertence ao conjunto A. Então é falso. D. Se x não pertence a B, então x não pertence a A. Então aqui de novo, né? Nosso diagramazinho. Ele não pertence a B, são os pontos que estão aqui fora. Isso aqui, esse x aqui não pertence a B. Se x não pertence a B, implica que ele não pertence ao conjunto A. Verdadeiro. Nesse caso é verdadeiro. Tá? Que a única opção de não pertencer a B é ele estar aqui fora. Qualquer ponto que esteja aqui fora, né, não pertença ao conjunto B,
ele também automaticamente não pertence ao conjunto A. E letra E, A inter B é igual ao vazio. Se eu tenho aqui, nessa situação, né, se A está contido em B, então isso implica que A inter B é igual a quem? É igual ao próprio conjunto A. Então isso aqui é falso, não é igual ao conjunto vazio, tá certo? Porque o A é um conjunto não vazio. Tá? Se deixasse em aberto isso, aqui você poderia ter até o conjunto vazio nessa situação, se A fosse igual ao vazio. Como A é diferente do vazio, então isso aqui é falso. Tá? Porque se A está contido em B, A inter B é igual ao próprio A. Então aí foi a primeira questão. Vamos para a segunda? Segunda questão. Dados os conjuntos A, B e C, tem esses dados aqui. O número de elementos da união é 25, o número da interseção é 1, o número de elementos de A é 10, o de B é 14, o número de elementos da união é 20, o número de elementos de B menos a união de A com C é 6, o número de elementos de A menos B unido a C é 2. Né? Então ele pergunta essas três coisas aqui. Vamos fazer passo a passo aqui, né? Então vamos pegar os conjuntos aqui A, B e C. Vamos colocar os dados. O primeiro dado que a gente coloca é esse aqui. O número de elementos de A inter B inter C é igual a 1. Então a gente vai colocar o 1 ali. Depois a gente vai olhar, né? A gente sempre pega isso, a interseção entre os três. Depois, aqui não tem as interseções 2 a 2. O que mais eu posso fazer? Aqui, do que eu posso fazer aqui é pegar o seguinte, ó. Número de elementos de B menos A unido a C. O que é B menos A unido a C? Aqui o B e aqui o A unido a C. B menos A unido a C, gente, é esse pedacinho aqui. B menos A unido a C vai dar 6. Certo? Eu tenho 6 elementos aqui. Número de B menos A unido a C. E aqui, número de elementos de A menos B unido a C. Onde é que está A menos B unido a C? Está nessa região aqui, ó. A menos B unido a C. Isso aqui é 2. Tá? Então, coloquei aí. Bom, daí o que mais eu posso fazer? Por enquanto eu vou fazer uma continha aqui, né? Ó, dá até para fazer de cabeça isso, tá? Vamos ver, se você analisar aqui, ó, número de elementos da união. O A unido a B, é 20. Mas o número de elementos de A é 10 e o número de elementos de B é 14. Se você somar 10 mais 14 vai dar 24. 24 é maior do que 20, né? Então qual é a conclusão? É que existem 4 elementos ali em comum, né? 4 elementos que foram contados 2 vezes. Então a interseção entre A e B é igual a 4. O número de elementos da interseção é igual a 4. A gente pode ver isso de outra maneira também. Se você não teve essa ideia, ó, pode usar a fórmula. Número de elementos de A unido a B é número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos da interseção de A inter B. Certo? O que a gente tem? Número de elementos da união é 20. Número de elementos de A é igual a 10. De B é 14. Menos o número de elementos da interseção. Daqui a gente tira que o número de elementos da intersecção de A inter B vai ser o que? 24 menos 20, que dá 4. Então aqui, ó, na interseção entre A e B, eu tenho 4. Mas aqui embaixo já tinha 1, né? Já tinha 1. Então esse pedacinho de cima, que está vazio aqui, ó, que vai ser 3. Né? 3 mais 1, 4. Certo? A inter B é igual a 4. Então eu já achei isso aí. Com isso aí eu posso ver o seguinte, ó, número de elementos de A é igual a 10. Então, nesse conjunto A aqui eu tenho 10 elementos no total, certo? Aqui eu tenho 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Para completar 10 falta 4. Então isso aqui tem que somar 10. Tá? B. Número de elementos de B é 14. Aqui, dentro de B tem que somar 14. Tem que somar 14 elementos aqui dentro de B. Então aqui eu tenho 6 mais 3, 9 e 1, 10. 10 para 14, 4.
certo? Então já usei isso aí. E o último que eu tenho, o último dado que eu tenho para usar, né, vai ser o que? Número de elementos de A unido a B unido a C, que vai ser 25. 25 é o somatório de tudo aqui, tá certo? N A unido a B unido a C igual a 25. Então eu vou somar aqui, ó. Aqui dentro desse A, a gente já somou 10, né? 3, 2, 5. Aqui mais 5, 10. Dentro de A, 10. Aqui mais 10, 6 e 4, 10, 20. 20 para 25, faltam 5. Aí fechou, eu posso responder todas as perguntas que eu tenho. A letra A vai ser o quê? Número de elementos de A inter C menos B. O que é A inter C menos B? A inter C menos B. Deixa eu fazer aqui. A inter C menos B. A inter C vai ser esse pedacinho aqui, ó. A inter C. E aí eu tenho que apagar o B, né? A inter C menos B. A inter C menos B. Então, eu tenho que apagar esse. Então vai ser A inter C menos o B. Vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser quanto? 4, né? Então a resposta da letra A vai ser 4. Então, número de elementos de A inter C menos B é igual a 4. Muito bem, então vamos resolver aqui a quarta questão. Quarta questão aqui, letra A. Dá uma olhada aqui, letra A é A inter B inter C. Interseção A inter B inter C vai ser justamente essa região aqui, né? Essa região aqui, onde o X pertence a A e também pertence a B e também pertence a C. Vamos aqui, letra B. Letra B. Temos A inter B unido a C. Então eu tenho uma prioridade aqui, ó, estabelecida pelos parênteses. Primeiro eu começo com B unido a C. Então eu vou pegar B, que é todo essa elipse aqui, P e C. Então B unido a C, já fiz aqui, B unido a C, inter A. Então qual dessa região que eu pintei, qual é a região que tem intersecção com A? Que tem intersecção com A é justamente essa partezinha aqui, né, que é de A, essa outra partezinha que é de A, essa outra partezinha que é de A. Então as outras partes eu devo apagar, certo? Então essa aí vai ser a minha resposta. A inter B unido a C. Bom, então a gente vai fazer a letra C. Aqui começa com a diferença simétrica entre A e C, tá vendo? Tá entre parênteses, eu devo fazer primeiro. Vamos lembrar aqui que é diferença simétrica. Vamos ver diferença simétrica, o que é? Aqui A delta C, diferença simétrica entre A e C vai ser o que? A menos C unido a C menos A. Então vou voltar aqui, o que é A menos C? A menos C vai ser o seguinte, ó. Todos os x que pertencem a A, aqui são pontos de A, mas não pertencem a C. Aqui o C, tá vendo? X pertencente a A e não pertence a C. Então isso aqui é o A menos C. E o C menos A é o conjunto dos x que pertencem a C e não pertencem a A. Então, a gente teve aqui o A menos C, que são os x que pertencem a A e não pertencem a C, e o C menos A, os valores de x que pertencem a B e não pertencem a A. Quando eu uno essas duas partes aqui, eu tenho uma diferença simétrica, tá? Então isso aqui é a diferença simétrica. Só que dessa diferença simétrica eu vou eliminar os elementos de B. Onde é que estão os elementos de B aqui? Então, eu vou tirar isso aqui, né? Aqui já tenho a minha diferença simétrica A e C. E daqui eu vou apagar o B. O que é que tem ali de B? Esse pedacinho aqui, ó,
faz parte de B, né? Tem um pedacinho de B, então cai fora aqui. E aqui também tem outro pedacinho de B aqui, ó. Então cai fora, certo? Então esse aqui, gente, é o desenho de diferença simétrica de A e C menos o B, tá? Então esse aí foi o resultado. Bom, então chegamos aqui na letra D. Na letra D a gente vai fazer o que? É B menos A inter C. Só que eu tenho que fazer A inter C primeiro. Aqui está entre parênteses. Então vamos fazer o A inter C. Interseção de A com C. A inter C. E daqui eu vou fazer B menos A inter C. Ou seja, eu quero os valores de X que pertencem a B e não pertencem a A inter C. Então eu vou olhar aqui, ó, vou pegar os elementos do conjunto B e vou retirar dele esses elementos que pertencem a A inter C. Então, na prática vai ser o seguinte, ó, eu quero pegar os elementos de B que não tenham elementos dessa parte que está pintada aqui, certo? De cor de abóbora, aqui, tá? Então, vai ser justamente essa parte azul aqui. O que que eu venho e faço? Eu vou apagar isso daqui e isso aqui, tá? Então eu tenho B menos A inter C, B menos A inter C. Pronto, chegamos aqui na letra E. A letra E vai ser C menos A inter B. Então primeiro eu vou fazer aqui o C menos A inter B, certo? Depois eu vou fazer o complementar. C menos A inter B vai ser o que? Eu vou ter que pegar a interseção aqui, né? Que está entre parênteses. Vou fazer a interseção A inter B. O que é A inter B? A inter B é esse pedaço aqui, certo? Então aqui eu tenho a interseção A inter B. Eu tenho que pegar C, aí eu tenho que olhar C, todo o conjunto C, e tenho que retirar, o C é tudo isso aqui. Mas quando eu retiro a parte da interseção, né? Aqui eu vou ter que retirar, então vou ter que apagar isso aqui, tá? Então isso aqui eu tenho C menos A inter B. Então a essa altura aqui eu tenho o que? C menos A inter B, que é esse pedaço aqui, C menos A inter B. C menos A inter B. Aí eu vou tirar o complementar dele em relação ao conjunto universo, ou seja, vai ser todo o conjunto universo, toda essa parte branca aqui, né? O conjunto universo aqui, meu conjunto universo todo, menos essa parte que está pintada de roxo aqui. Então eu tenho que retirar essa parte que está pintada de roxo. Isso aqui vai ficar branco. Pronto. Então eu retirei aqui, ó, do conjunto universo todo, eu retirei a parte que é C menos A inter B, que foi o que eu tinha achado antes aqui. E o que eu acho aqui fora agora, o que eu acho aqui fora é o C menos A inter B, né, o complementar em relação ao conjunto universo. Então o complementar de C menos A inter B. Então essa parte que está pintada aqui é que é a minha resposta, ok? Bom, vamos fazer aqui agora a questão número 5. Questão número 5 aqui, represente no diagrama abaixo o resultado de, né, A unido a D menos C, e aqui complementar de B em relação a D unido a C inter A. Então vamos fazer a letra A primeiro, tá? Então eu vou pegar aqui, pronto, nesse aqui eu vou fazer a letra A. Bom, então eu vou fazer aqui a quinta questão. O que é que diz a quinta questão? Represente no diagrama abaixo, dar o diagrama abaixo aqui, letra A, o resultado de A unido a D menos C. Vamos fazer aqui? A unido a D menos C. Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer a união de A, que
tudo que A. Vou pegar tudo A, unido a D, né? D é esse retângulo, então está faltando esse pedaço aqui. Então aqui eu tenho A unido a D. Agora eu vou fazer menos C. Então daqui de dentro eu vou retirar o que for do conjunto C. O que é do conjunto C? O conjunto C é esse triângulo aqui, ó. Tenho que tirar toda a parte de triângulo do triângulo que está aí dentro. Pronto. Então eu tenho A unido a D, né? A unido a D. Deixa eu terminar de pintar aqui, ó. A unido a D menos o C, tá? Vamos ver outro? Letra B. A letra B vai ser o quê? Complementar de B em relação a D unido a C inter A. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Complementar de B em relação a D. Vamos relembrar o que é complementar aqui? Se complementar de B em relação a D, vai ser D menos B. A gente sabe que isso aqui só pode acontecer porque B está contido em D, tá certo? Isso aqui é um D. B está contido em D, então complementar de B em relação a D é D menos B. Então vamos lá, fazer D menos B. Cadê o D? O D é esse retângulo aqui maior, menos B. Então quando eu faço esse retângulo maior menos o retângulo menor, eu tenho esse resultado aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui, ó, para poder fazer melhor aqui. Vou pintar aqui dentro, né? Beleza, então tá aqui D menos B. D menos B. Então já fiz essa primeira parte aqui, D menos B, unido a C inter A. Então não mexe em nada aqui, isso aqui vai ser agregado, unido a C inter A. Mas o que é C inter A? O C é esse triângulo e aqui é essa elipse, né? O A, quase um círculo aqui. Então vai ser a interseção entre esse triângulo e esse círculo. Qual é a interseção entre esse triângulo e esse círculo? Um pedacinho já está aqui e o outro pedacinho é esse, tá? Então seria isso aqui, ó. Pintar de outra cor, depois eu vou despintar. Ó, seria isso aqui, a interseção C inter A, certo? Mas como eu vou unir com essa outra parte, então vai ficar tudo a mesma cor. Está unido aqui, certo? Então, essa é a resposta. Então, eu vou complementar de B em relação a D, unido a C inter A. Tá? Então, essa foi a nossa quinta questão, letra P. Sexta questão. Tá? Em uma faculdade, 502 estudantes foram entrevistados sobre estilo de leitura. Dentre eles, 302 disseram que gostam de leitura de ficção, 125 gostam de leitura técnica, 41 ambos os estilos. Então, a primeira pergunta é: quantos alunos gostam de leitura técnica ou ficção? Né? Então, a gente pode traduzir isso aqui, o número de elementos. Né? Se eu chamar de ficção de F e leitura técnica de LT, né? Então aqui é o número de elementos que gostam de leitura técnica, LT ou ficção. Esse ou está associado com união, certo? Leitura técnica ou ficção. Segunda pergunta: quantos alunos não gostam de nenhum dos dois estilos? Não gostam de nenhum dos dois estilos, vai ser o quê? Vai ser o número de elementos, né, do complementar dos que gostam de um ou outro, né, leitura técnica ou ficção. Tá? É o complementar em relação ao conjunto universo, que é a negação disso aqui. Que se ele não gosta de nenhum dos dois, ele não gosta de leitura técnica ou ficção. Então, o número de elementos das pessoas que não gostam de leitura técnica ou ficção. Represente a pergunta B em uma notação matemática, bem como uma operação em notação matemática como uma operação entre conjuntos, tá? Bom, a gente pode representar então aqui a letra B, né? Colocar isso no diagrama. Qual a porcentagem do total de alunos que gosta de apenas ficção? Apenas ficção, né? Vai ser a quantidade de elementos
aqui de ficção, né? Menos a quantidade de elementos da intersecção. Isso aí vai ficar bem claro lá na nossa anotação do diagrama, né? Tá? Bom, agora a gente vai colocar os dados aqui dentro do diagrama, certo? Que eu botei um conjunto Bia, Kafka, Helena. Eu já sei aqui pela configuração dos dados que eles têm elementos comuns 2 a 2 e 3 a 3, tá? Então tem que ser desse jeito que está aqui. Então vamos lá, vamos começar com a interseção 3 a 3. A interseção dos 3 aqui é 10. Então aqui vai ficar nessa posição. Muito bem, aqui agora eu vou ver Bia e Kafka. Bia e Kafka é 30. Onde é que está Bia e Kafka? Está nessa região aqui, a interseção. Tá? Aqui já tem 10. Então 30 menos... Aqui já tem 10, né? Então 30 menos 10 é 20. Então para somar Bia e Kafka, 20 mais 10, 30. Então tem que somar 30 aqui. Kafka e Helena. Kafka e Helena. Então a interseção é essa região aqui. Já tem 10 aqui, ó. São 60, então 50. Mais 10, 60. O que mais? Vamos ver Bia e Helena. Então Kafka e Helena já foi. Bia e Helena. Bia e Helena. Bia e Helena. Esse aqui, né? 40. Então 30 mais 10, 40. Então fechou. Aqui 3 a 3 e 2 a 2. Certo? Bia sozinha teve 120. Aqui Bia sozinha teve 120. Mas aqui já tem 20, 30, 60. Mais 60, 120. Kafka teve 90. Mas aqui já tem 60, mais 20, 80. Para 90, 10. Helena teve 100. Mas aqui já tem 50, 60, 30, 90. E aqui 10. Tá? Bom, aí o número de pessoas consultadas, né? Então a gente... aqui vão aparecer os números, né? Então vamos colocar aqui 10, 20, 30, né? A gente já viu esses números aqui. O número total de pessoas consultadas, você vai somar ali 60 mais 30 mais 10 mais 20 mais 50 mais 10 mais 10. Mais 50 que não votou em nenhuma das três. Tá? Então aqui é hora de considerar isso aqui. Nenhum dos três, 50. Então para ver o número de pessoas consultadas, a gente tem que somar com esses 50 também. E aí vai encontrar 240, tá? A gente soma esses números todos aqui, vai dar 240. Então todos esses aqui de dentro, inclusive, incluindo os 50, soma mais 50. O número de pessoas que só votaram em Helena. Só votaram em Helena, então está nessa partezinha aqui, que foram 10. Bom, aqui a gente vai calcular letra C, né? Letra C. O percentual de pessoas que não votaram em Bia ou Helena. Então, vamos ver aqui. As que votaram em Bia ou Helena, até mais fácil ver assim, né? As que votaram em Bia ou Helena são aqui Bia, né? Helena, tudo que está de vermelho aqui, tá vendo? Que votaram em Bia ou Helena. As que não votaram em Bia ou Helena são justamente esse 10 mais os 50, são 60, né? Então são 60 pessoas que não votaram em Bia ou Helena. Dividido pelo número de pessoas consultadas, que é 240, vai dar o que aqui, ó? Um quarto, né? Que é 25%. Tá certo? E, por último, agora a letra D. O número de pessoas que votaram em pelo menos 2 candidatos, né? Então vamos apagar aqui. Quais foram os que votaram em pelo menos 2 candidatos? Tem esses 30, né? Que votaram aqui, pelo menos em 2 candidatos. Ou votaram em apenas 2, aqui apenas 2. Apenas 2, e esse aqui que votaram nos 3, que é pelo menos 2 candidatos. Então vai ser o que? 30 mais 20 mais 10 mais 50, certo? 30
mais 20, mais 10, mais 50. Que vai dar o quê? 50, 110. Vão ser 110 pessoas que votaram pelo menos em 2 candidatos. Tá certo? Então, essa foi a nossa questão, tá? Muito bem. Oitava questão. Determine os conjuntos A, B e C de modo que A inter B seja igual a 3 e 4, conjunto com os elementos 3 e 4, B inter C seja igual ao conjunto com 4, 7 e 9, C inter A, conjunto com 4 e 8, elementos 4 e 8, A unido a B, formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e A unido a C, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10. Vamos colocar isso no diagrama? Vamos colocar isso aqui no diagrama. Então, primeiramente, a gente olha aqui as interseções, né? Então, A inter B é 3, 4, B inter C é 4, 7, 9, C inter A é 4 e 8. Então, a gente observa que o 4 ele está em todas as interseções, certo? Então, o 4 ele vai aparecer nas interseções dos 3. Então, já defini isso aqui. Então, a gente vai distribuindo, né? A inter B é 3 e 4. A inter B 3 e 4 já tem o 4, já apareceu o 3 aqui. B inter C é 4, 7 e 9. Já tem o 4 aqui. Então, B inter C, aqui nesse espaço vai aparecer o 7 e o 9. Tá? Aqui fica 4, 7, 9, B inter C. C inter A é 4 e 8. C inter A é 4 e 8. Já tem o 4 aqui, vai aparecer o 8. Muito bem, vamos aqui agora para a união. A unido a B. A unido a B vai dar esses números todos, mas quais são os que a gente já tem aqui distribuídos no nosso diagrama? Nós já temos aqui o 3, vou tirar o 3, 3, 4, 7, 8 e 9. Né? 3, 4, 7, 8 e 9. Tá? Então ficou aqui faltando saber onde é que está o 5 e 6. O 5 e 6, o 1, 2, 5 e 6 está ou em A ou em B. Certo? Ou em A ou em B aqui. Vamos ver mais adiante. Quando eu dou uma olhada em A unido a C, aqui aparece 1 e 2 de novo. Então 1 e 2 está em A ou em C. Bom, se 1 e 2 aparece em A ou B e em A ou C, significa que esse 1, 2 aqui, ó, esse 1 e 2 estão no conjunto A. Estão no conjunto A. 1 e 2 estão no conjunto A, certo? 2 aqui são do conjunto A. E se esses dois aqui são do conjunto A, o 5 e o 6 vão ser do conjunto B. Né? Conjunto B, 5 e 6. Tá? Vou botar aqui 5 e o 6 vão ser do conjunto, apenas do conjunto B. Apenas do conjunto B. Vou colocar aqui. E aqui vamos dar uma olhada aqui agora em A unido a C. De A unido a C, o que é que já está sendo conhecido aqui, que pertence aqui a A ou C, né? Então aqui tem o 4, então eu vou eliminar o 4, né? 4, 7, 8, 9. 4, 7, 8 e 9. Aqui já estão distribuídos aqui em algum lugar, estão conhecidos, né? Aqui ficou faltando o 3 e o 10, tá? O 3, ele não... ele já está aqui no conjunto A, aqui, já está aqui na interseção. O 3 também já é conhecido, certo? Então só ficou faltando o 10 aqui. Esse 10 aqui ele vai ser parte do conjunto C. Então o 10 vai fazer parte do conjunto C e o 5 e 6 aqui, ó, eu já tinha colocado no conjunto B, tá? Então a gente completa aqui, ó, temos o conjunto A. Ele vai ser 1, 2, 3, 4 e 8. 3, 4, 5, 6, 7, 9 é o conjunto B. E o conjunto C, 4, 7, 8, 9 e 10. Se você fizer as operações, você vai encontrar certinho o que está sendo escrito aqui nos dados, o que está aparecendo aqui nos dados da questão. Tá bom? Então essa foi a questão número 8. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.